Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod Saúde e hoje a gente vai conversar aqui sobre um problema de saúde que é o mais prevalente aí do mundo, que é a hipertensão. Nós vamos tentar propor algumas soluções e algumas dicas aí de prevenção dessa doença, que é a principal causa aí de mortalidade que a gente tem no mundo inteiro, tá certo? Esse podcast não é para ti só que tem hipertensão. Esse podcast é para ti que é adulto, que não tem história familiar de hipertensão, mas a gente vai te contar aqui que a gente pode desenvolver a hipertensão com os nossos hábitos de vida. E são esses hábitos que a gente tem hoje em pleno 2023 que fazem com que a gente tenha um aumento aí na prevalência, na incidência de pressão alta, tá certo? Então eu vou apresentar aqui as minhas colegas com quem a gente vai ter esse bate-papo. Então aqui do meu lado eu tenho a Gisele Socolotti, cirurgia dentista, a Gabriela De Bortoli, nutricionista, a Gypsy Marchioro, cirurgia vascular e a Carla Gardani, oncologista. E aí, gurias, então hoje a gente vai falar sobre hipertensão e como ajudar as pessoas a tratar a hipertensão sem remédios e também a prevenir essa doença. Então vou passar a bola aqui para minha colega Gabriela. Gabi, eu sei que existe uma dieta recomendada para os pacientes hipertensos e que também pode ajudar as pessoas que não têm pressão alta a não desenvolverem a doença. Então, conta aí o que tu sabe desse assunto. Exato. A alimentação mais recomendada para quem tem hipertensão é a dieta DASH. A dieta DASH, então, ela foi desenvolvida por um instituto nos Estados Unidos no final dos anos 90, com o intuito de tratar o hipertenso, né? Então, quer dizer, dieta para parar a hipertensão. Ela tem introduzida na alimentação alimentos menos carne vermelha, mais carnes brancas, peixes, castanhas, alimentos integrais. É uma alimentação muito natural, muito parecida com a dieta do Mediterrâneo e que pode ser trazida mesmo para pacientes que não têm hipertensão, né? Qualquer pessoa pode ser beneficiada com essa alimentação por ser uma alimentação mais natural. E o maior controle é do sódio, né? Então, se recomenda 5 gramas de sódio por dia, que seria 5 pacotinhos, aqueles de restaurante, cada pacotinho vem 1 grama. O consumo normal do brasileiro é de 10 gramas, então realmente é uma restrição no sódio nessa dieta. Sim. Olha, eu gostaria de enfatizar uma coisa que eu falei aqui no início. A dieta que a gente pode adquirir para a nossa vida quando a gente tem hipertensão, ela pode tratar a hipertensão, mas ela também pode prevenir o surgimento da doença. E é muito importante para quem está nos assistindo, nos ouvindo lá no Spotify, que saiba que qualquer pessoa realmente pode desenvolver hipertensão tendo uma dieta ruim, né? Comendo, vamos dizer assim, comendo um monte de comida salgada, um monte de lanche, fugindo assim da prática de atividades físicas, aumentando o peso. Então não é necessário que a gente tenha hipertensão dentro de casa para que a gente tenha, né, venha a desenvolver essa doença que é a doença mais prevalente do mundo, né? E é uma doencinha assim, silenciosa, que causa um monte de problema, desagradável, né? Eu fiquei um pouco preocupada, assim, porque eu não tenho histórico familiar, mas eu amo uma comida mais salgada, né? E a gente vinha conversando sobre isso ontem, e é algo que eu realmente fico mais apreensiva, né? E acho que vale a pena a gente conversar sobre algumas dicas para tentar reduzir esse sal, né? Ontem vocês falaram, a gente estava num bate-papo ensaiando o nosso podcast aqui já, e vocês deram umas dicas ótimas, acho que vale a pena vocês falarem sobre isso, né? Sim. A gente fala muito por que é preciso restringir o sal na alimentação, né, do hipertenso, ou para evitar que isso se torne uma hipertensão. Porque esse excesso de sódio na alimentação faz com que tu tenha um estímulo maior de líquido dentro dos vasos e isso provoca essa pressão. Então é fundamental diminuir o sódio, né, se tu tem o problema de hipertensão e para prevenir que isso não aconteça depois. Como mudar, né? É muito fácil dizer, diminui, Gypsy, tu come muito sal, agora diminui. Mas eu acho que tem algumas técnicas que a gente pode utilizar. Por exemplo, eu falo para os meus pacientes, coloca o volume de sal que tu usa para preparar o alimento, todo o volume que tu vai colocar ali na panela, no preparo, vai colocando num potinho do lado. Não é trabalhoso, a mesma quantidade tu coloca ali. Isso tu faz por uma semana. Na semana seguinte, em vez de tu usar o sal do saleiro, tu vai usar o sal daquele potinho ali e faz com que sobre um pouco, né? Demora 3 semanas para as papilas gustativas, que é onde a gente sente o sabor
do sal na língua se habitue com aquela mudança. Então eu tenho certeza que na primeira semana que tu mudar, por exemplo, tu, Gips, tu vai sentir diferença, vai sentir que aquela comida está com menos sabor, né? Porque o sal acentua o sabor do alimento. Mas 3 semanas depois tu vai estar habituada com aquilo. Então acho que vale a pena esse esforço de 3 semanas para depois tu vai consumir esse alimento com mais tranquilidade. Outra coisa é fazer aquele sal temperado. Né? Tu mistura vários tipos de tempero e um pouco de sal e usa aquele volume ali para temperar. Tu não pode usar mais do que tu usava antes, porque é para aquele tempero fazer a vez do sal no teu alimento. O que eu acho é que os pais que têm que se conscientizar, porque o paladar da criança, ele ainda está se formando, né? Então tem que ter uma atenção para começar a diminuir o sal, a introduzir esses temperos, esse sal de ervas que eu particularmente faço e até dou para muitas amigas minhas, assim, né, num vidrinho, porque é muito bom, principalmente para salada. Nunca ganhei, né? Mas vou fazer, juro que eu vou fazer, que daí tu usa o sal grosso e coloca alecrim, orégano, alho desidratado e mistura tudo. Então, na verdade, vai dar um pote grande com um copinho de sal. E aí eu trituro o sal grosso, já não uso sal refinado, e tempera os alimentos. E aí pergunta, o que uma dentista sabe de temperar, de temperos? Particularmente é um assunto que eu gosto e eu recebo muitos pacientes hipertensos, pacientes adultos que chegam. Claro, o atendimento odontológico pode ser realizado normalmente, tu precisa aferir a pressão, tá alta. Se tá muito alta, tu encaminha para o cardiologista antes de começar o tratamento. Mas se é uma emergência, uma urgência, a pessoa precisa estar com uma dor de dente, precisa, por exemplo, tratar um canal, ela tem que fazer agora, não pode esperar. Então tu usa um anestésico específico para a pessoa que tem pressão alta. Muitos pacientes já chegam e já me pedem, eu tenho a pressão alta, vai me dar aquele ataque? Sim. E tu já controla também a ansiedade do paciente, que é uma coisa que às vezes a ansiedade aumenta a pressão, aquele receio de ir no dentista já dá aquele pico de pressão para fazer o atendimento que é necessário, a pessoa não vai esperar, né? Porque só quem está com uma dor de dente, no caso, que sabe que vai ter que ser feito. Então é um assunto que eu me interesso e isso é uma coisa que eu passo para os meus pacientes e além de ser saudável, é muito saboroso. Porque tu temperar uma salada com alecrim, tu coloca um monte de temperos que aguça, né, o sabor dos alimentos, tu começa a mudar o teu paladar. E aí os teus filhos já começam a mudar e daí eles já vão se acostumando com menos sal, porque é muito bom uma comida temperada e salgadinha. Deixa eu aproveitar o gancho ali que tu falou que começa tudo no hábito familiar, né? Aquela coisa, a criança aprende a comer com os pais, aqueles hábitos daquela família. E o que a gente tem visto? Que aquela característica a gente imagina, alguém hipertenso, alguém obeso, alguém mais velho, alguém sedentário, não é exatamente isso que a gente está vendo agora. A gente está vendo pessoas bem mais jovens, pessoas não obesas, né, sem esse excesso de peso, e elas são hipertensas, principalmente crianças e adolescentes, né? Não sei se essa é a tua experiência, tu atende, já viu? Assim, o consultório é cheio de paciente de que 20 e poucos anos. Característica que a gente via anteriormente. Até virou uma frase muito bem utilizada, assim, por mim, que é quem vê cara não vê coração, porque eu tenho pacientes que tu olha e tu não diz. São pessoas magras, alguns até praticam atividade física, tá? Mas a gente vai lá, investiga e descobre, assim, algum erro de metabolismo, tá? São pessoas que às vezes são magras também, já tem até colesterol muito alto, né? São pessoas muito ativas. Claro que eu não quero usar o exemplo da pessoa ativa aqui, porque eu estou votando contra o que a gente quer pedir para as pessoas, né? Sugerir que façam exercício. Mas realmente, existe um perfil de paciente, por exemplo, que pode se apresentar lá para mim jovem, hipertenso, porque ele tem privação de sono, porque é ansioso, estressado, então não dorme direito, muitas vezes fica comendo um monte de coisas à noite, tá? Isso pode predispor à obesidade, mas às vezes eles não têm. Eles estão só com a adrenalina lá em cima, cortisol, e dá aquele... O estresse, eu acho que o estresse é uma coisa que está muito
grande. Dá aquele desbalanço, assim, de hormônios e acontece que o paciente acaba ficando hipertenso mesmo. Né? Eu senti pós-pandemia isso, sabe? Meus pacientes, assim, como as pessoas estão ficando mais estressadas, mais agitadas, é pressão alta, é bruxismo do sono, apertamento, dor, ATM. Então, assim, tudo isso eu notei um boom, assim, pós-pandemia, né? Não sei se foi aquele medo, aquela insegurança, né, que gerou aquela pandemia, que eu acho que parece que as coisas ficaram mais assim A flor da pele. A flor da pele, eu mais acho que aceleradas. Dois fatores. Eu acho que um foi esse estresse muito grande que a gente viveu durante esses 2 anos de pandemia, e o segundo é o medo, a prevenção, que eu acho que ficou mais, as pessoas ficaram mais atentas à prevenção, porque se mostrou muito isso na pandemia, de pessoas que estavam com uma saúde boa, enfrentaram melhor aquilo ali. Então, a importância de prevenir, estar bem, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai vir. Então, isso que a gente está falando ajuda na prevenção. Então, se a pessoa não tem hipertensão, esse podcast é para ti também, porque a gente quer prevenir que no futuro não tenha. Não quer dizer que tu é saudável, que tu é ativa, tem sempre alguma coisa que a gente pode melhorar para evitar. Eu tô pensando uma coisa agora. Carla, a gente está falando de dieta para prevenção de hipertensão ou tratamento, né? Mas já foi sugerido aqui que a gente aumente o consumo de alimentos integrais, né, reduza o consumo de gorduras, de frituras, enfim. É possível que, com tudo isso que a gente sabe de prevenção de doença de coração, de infarto, de AVC, é possível que a gente consiga prevenir alguns tipos de câncer também? Gurias, assim, ó, o pessoal da cardiologia, ele trabalha muito tempo com prevenção, né? Eles verbalizam muito isso para os pacientes e os oncologistas não tanto, né? Porque, na verdade, a gente já pega o paciente, já tem aquele estigma, né? Que é um paciente oncológico, um paciente com diagnóstico de câncer. Mas o que a gente sabe? 50% dos casos poderiam ser preveníveis se a gente tivesse uma qualidade de vida adequada. Isso inclui a dieta. Se tu é hipertenso, tem um controle adequado da tua dieta, com certeza tu vai estar fazendo a prevenção de uma doença oncológica. Então, é isso que é importante e às vezes as pessoas não correlacionam. Então, o meu paciente ou aquele paciente que quer uma prevenção de doença oncológica, que ele consulta lá porque ele quer saber se ele tem probabilidade de ter um câncer. No mesmo momento que eu estou orientando a atividade física, a dieta, a qualidade de vida, eu estou também fazendo a prevenção da doença cardíaca e da doença vascular. Na verdade, está tudo interligado, né? Não tem uma prevenção exclusiva para oncologia, outra exclusiva para cardiologia. É importante a gente salientar aqui que a gente está falando das doenças que mais matam no mundo, né? Que é o infarto, o AVC e as doenças oncológicas. Então, se a gente puder prevenir esse serial killer no mundo, né? A gente, com as mesmas ações, pode estar buscando e até efetivamente conseguindo ter uma vida mais longa e livre das piores doenças, né? Todas essas doenças, né, tanto falou do infarto, as doenças cardiológicas, as doenças vasculares, oncológicas, elas têm um fundo inflamatório, né, gente? Aí cai no que nós conversamos, né, nos nossos encontros anteriores. Então, se a gente conseguir controlar isso de uma forma adequada, dormindo bem, que ali a Gisele falou, né, da qualidade do sono, isso influencia diretamente na pressão, voltando para o assunto da pressão, a gente vai conseguir controlar essas doenças também e diminuindo a inflamação. Sim, eu ia fazer uma pergunta para a Cíntia. A pressão pode mudar de acordo com a idade? Por exemplo, tinha uma pergunta ali no Instagram. Ela tinha uma pressão 9/6 e foi envelhecendo e foi subindo essa pressão. Hoje estaria 12/8. Ainda é normal ou essa mudança da pressão já é considerada alta para ela? Então, assim, o que acontece com a pressão arterial quando a gente envelhece, tá? A gente tem um aumento, assim, da rigidez das nossas artérias. Eu tenho até um exame que a gente pode fazer, que é uma avaliação de rigidez arterial, tá? Isso aí está associado, a rigidez nas artérias, está associado a problemas como infarto e AVC no futuro. A gente pode ter rigidez arterial quando a gente tem uma doença inflamatória ali com 20, com 30 anos de idade. Mas o que é normal? É a gente envelhecer e aumentar um pouquinho lá o nosso colágeno nas artérias. O colágeno sai do rosto da gente, né?
Aí ele entra para as nossas artérias e as nossas artérias ficam um pouco mais endurecidas, tá? E aí a gente tem um aumento da pressão arterial sistólica. Isso não tem o que fazer. Mas é pouco, é pouco. A pessoa não fica hipertensa e a gente tem que entender isso como um processo normal. Ela não vai a 15/8 e a gente tem que entender isso como normal, tá? Inclusive os pacientes hipertensos e seus familiares costumam considerar que uma pressão mais alta para o idoso tá tudo bem. Tá tudo bem, porque essa é a tua idade mesmo. E a gente sabe que os estudos na cardiologia mostram que os pacientes mais idosos ali, vamos dizer que tenham 70 anos, 75, quando eles têm a hipertensão mal controlada, eles têm mais infarto e AVC do que os outros. Então, um controle rigoroso da hipertensão é sugerido também para os idosos, exceto nos casos em que a gente tem pacientes assim muito sensíveis, que ficam mais tontos. A gente não pode deixar um idoso tonto, porque ele cai, ele bate a cabeça, ele faz um trauma crânioencefálico, pode fraturar o quadril. Então a gente tem um pouquinho de parcimônia no tratamento para não deixar ele tão hipotenso. Mas a gente não deve deixar esse paciente hipertenso. Então, o que é normal? É aumentar um pouquinho a pressão sistólica, mas dentro de níveis normais. Aproveitar esse gancho, assim. Então, acho muito importante, Cíntia, tu comentares isso de manter os níveis tensionais num padrão, né? E aqui a gente está falando que padrão é bom, né? Por quê? A gente sabe que existem algumas doenças que são diretamente ligadas à alteração da pressão. Vamos falar uma da minha área, então, que são os aneurismas. Os aneurismas, para quem não sabe, é quando tem uma dilatação de uma artéria. Então, a nossa artéria ela é cheia de camadinhas, uma delas tem elástico. É como se perdesse o elástico dessa camada e ele fosse ficando mais soltinho. E aí tu tem a pressão alta que não está controlada e está bombando. E está forçando esse elástico até que chega um momento que rompe. Quando o aneurisma rompe, normalmente não dá muito tempo de chegar no hospital. E a gente quer evitar isso. Então, sabendo que a pressão alta está diretamente ligada com os aneurismas, né, com a piora ou a evolução, a má evolução desse quadro, um controle rigoroso da pressão ele é muito importante e isso tem que ser trabalhado. Porque eu creio que a medicina está evoluindo para um tratamento integral do paciente. Eu estava só ouvindo vocês falarem assim, a gente quer prevenir a doença oncológica, a gente quer prevenir o infarto. Não, gente, a gente quer prevenir doenças, a gente quer ter uma vida saudável e a gente quer promover isso. Então, cada vez mais a gente está promovendo saúde e não só prevenindo doenças. Eu acho que essa diferenciação é muito importante. E voltando para os aneurismas, quando se tem um diagnóstico desses, porque é uma doença silenciosa também, como a hipertensão muitas vezes, tem que se ter esse controle. E a gente conseguindo manter uma pressão controlada, a gente consegue controlar essa doença também e muitas vezes evitar um desfecho ruim. Então é super importante conseguir manter esse nível tensional de uma forma adequada. Assim, a gente imaginando as artérias e veias, porque aquilo é tão frágil, né? Parece assim que aquilo para esgaçar, para romper é tão fácil. Mas eu imagino que não seja tão fácil, né? E o que leva simplesmente é um azar, é um problema genético, de repente rompe, porque deve ter, tipo assim, às vezes a gente rompe na pele e vê um hematoma, deve ter batido, mas às vezes pode até não ter rompido mesmo. A gente tem que ter uma diferenciação, a gente coloca tudo no mesmo balaio, né? Artérias e veias, são vasos diferentes. As artérias são quem levam o sangue do coração para o resto do corpo, no geral, né? E as veias são aquelas que trazem de volta. A artéria, você quer saber qual que é uma famosa, mais famosa de todas, é a aorta, né? Outra artéria que você quer ver é simplesmente você botar o dedo aqui no punho e você vai sentir a pulsação. Então aqui a gente tem uma artéria. As artérias, elas são mais fortes justamente para aguentar o bombeamento do coração. Então elas têm mais camadas, têm camadas mais elásticas que conseguem conter esse sangue que vem mais forte. Já as veias são mais frágeis. Então, as veias, a gente tem que ter um pouquinho mais desse cuidado com elas. Por que tu faz, por exemplo, mais fácil um hematoma na pele? Porque ela tá mais superficial, são essas que vocês enxergam no dorso da mão, são essas que o paciente mais clarinho de pele consegue enxergar toda essa árvore venosa, mas com o passar do tempo a gente perde colágeno também,
E aí vai fazendo com que fique mais frágil. E aí surgem os hematomas, as equimoses, que são esses roxos que a gente vê. Principalmente no paciente mais idoso, né? Que tu encosta nele e já faz uma equimose. Então tem que ter esse cuidado como um todo. A pele bem hidratada, o colágeno sempre presente para poder preservar isso. Na época, quando eu fui fazer cirurgia, eu não conseguia entender como é que eu ia dar ponto e não ia vazar, né? Porque justamente tem a ver também com a viscosidade do sangue. Então, pessoas com sangue mais fino por uso de alguma medicação específica, quando a gente tem o intuito de deixar ele mais fino, vai extravasar de uma forma mais fácil do que quem tem o sangue normal, que eu digo que não está tomando nenhuma medicação com este fim. Tu falou do colágeno, me veio dos suplementos, assim, que bastante hipertensos me perguntam se pode fazer uso ou não de suplementos. Por exemplo, a cafeína é bem debatida, ela não é proibida para o hipertenso, mas tem um limite, né? O limite para as pessoas saudáveis seria 420 miligramas e o do hipertenso já é bem menor que isso. Então a gente sabe que após tomar o café, por exemplo, a pressão sobe, né? Assim, mas é uma hipertensão aguda, um momento de pressão mais alta. Se o paciente está com uma pressão controlada, ele é hipertenso, mas está controlado, ele pode sim fazer uso de tomar um cafezinho, mas tem que ter muito cuidado com suplementos pré-treinos, onde a dose normalmente é muito elevada desse componente. Já a creatina, que bastante gente pergunta e acaba confundindo, porque que nem eu falei antes do sódio, o sódio faz com que o líquido dentro dos vasos aumentem, e a creatina faz com que aumente líquido, mas daí já é intramuscular, o que não interfere em nada no hipertenso. Então o hipertenso pode utilizar a creatina, e a cafeína ele tem que usar com cuidado um pouco maior. Então tá, pessoal, acho que esse assunto é inesgotável, né? Ah, mas eu quero falar mais uma coisa. Então fala, porque eu tô cheia de coisa pra falar, então fala, por favor. Perguntou do hipertenso ali, se pode fazer quimioterapia? Não, mas calma que eu vou dar uma deixa agora. Tá. Outro paciente também que chega no consultório muitas vezes e a gente faz o diagnóstico da hipertensão ao contrário, né? Então ele chega no consultório com uma ferida na perna. Ah, doutora, eu acho que eu tenho varizes, eu tô com uma ferida na perna. E quando a gente vai ver pela localização, pelo exame físico, não. É uma ferida justamente causada pela pressão alta descontrolada. Ela tem uma localização mais lateral no pé, mais próximo daquele ossinho que a gente tem na lateral. É uma ferida super dolorosa, ela dói muito. E aí muitas vezes as pessoas relacionam, eu tô com a pressão alta porque tá doendo. Porque isso acontece, né? Quando a gente está com um quadro de dor aguda, a nossa pressão sobe, a nossa frequência cardíaca sobe. E muitas vezes há essa confusão. Então eu tenho uma ferida, eu tô com dor, a minha pressão subiu por causa disso. Mas na realidade é o contrário, você está com uma ferida porque sua pressão está alta, os vasos lá embaixo não estão conseguindo dar conta e extravasou na pele e abriu essa ferida, né? Então aí a gente faz um diagnóstico ao contrário. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui é que o paciente hipertenso, quando ele vai fazer algum outro tipo de tratamento, vai bagunçar toda a vida dele? Por exemplo, se ele tiver fazer uma quimioterapia ou se ele tiver fazer uma hormonioterapia, alguma coisa assim, Carla? Tá, em relação ao paciente hipertenso que em algum momento teve um diagnóstico oncológico, tá? Então, inicialmente, quando ele for consultar com o oncologista, ele vai realizar uma avaliação cardiológica. Muitas das drogas que nós usamos de rotina, elas são cardiotóxicas, né? E isso pode descompensar a parte hipertensiva dele. Mas assim, não é de forma alguma um fator limitante para esse paciente. Ele vai fazer o tratamento como os pacientes não hipertensos, desde que a gente consiga controlar de forma adequada. Então, não tem limitações em relação ao tratamento oncológico, mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque é uma comorbidade, então a gente tem que manejar isso também. É o inverso na área estética, por exemplo, como eu falei antes, né? Quando o paciente me procura para atendimento odontológico, atendimento dentário, uma urgência, tu tem que atender, né? Tu precisa fazer o tratamento, independente se a pressão, né? Usa determinados anestésicos, determinados protocolos ali para poder atender. Agora, por exemplo, se é uma pessoa que quer um tratamento estético,
eu não consigo fazer um tratamento minimamente invasivo que seja, se a pessoa não tiver controlada, eu nem posso. E aí eu tenho essa conversa. Tu precisa primeiro resolver o teu problema de saúde, se tá com diabetes, se tá com a glicose aumentada, se tá com hipertensão, se tá com outros problemas, porque primeiro tem que vir a saúde, não pode vir a parte estética. Claro, todo mundo quer ficar bem, quer ficar bonito, mas primeiro a pessoa tem que estar saudável, né? A pessoa tá com obesidade, tá... Claro que tu não vai deixar de fazer o tratamento só porque a pessoa tá um pouco gordinha, isso não. Mas aí tu tem essa conversa, olha, se tu começar uma atividade física, se tu começar a melhorar a tua alimentação, tenta diminuir o sal. Então tu leva a pessoa, tu faz todo uma conversa com a pessoa para começar a mudar os hábitos. Porque não adianta, eu acho que a gente tem que se dar conta que a prevenção é o melhor de tudo, né? Se tu deixar uma janela aberta de noite, vai entrar um vento, ou vai entrar um ladrão, vai acontecer alguma coisa. É a mesma coisa com a nossa vida. Se tu deixar as portas abertas para todas as oportunidades que a gente tem, a alimentação fácil, os fast foods, a bebida, ninguém vai se privar de tudo o tempo todo, mas começar a diminuir, começar a prestar mais atenção, procurar vídeos que esclareçam, procurar podcasts que ajudem, que motivem a pessoa. Porque eu acho que a pessoa tem que estar motivada, ela tem que ter, porque assim, tem uma frase que é antiga, me diz com quem andas que eu te direi quem tu és, né? Se tu ouvir coisas que te puxem para cima, que te estimulem, que te dê um up na tua vida, tu vai procurar coisas melhores. Se tu andar com pessoas inteligentes, tu vai querer estudar, tu vai puxar junto. Então eu acho que isso que é importante, as pessoas começar a procurar esse tipo de assunto, às vezes sair um pouquinho de novelas, de coisas que não acrescentam nada, e procurar, às vezes, vídeos no YouTube que tem de alimentação, de atividade física, que isso vai dar uma melhora para ela e para todo o entorno dela. Gisele, e então o hipertenso, ele pode fazer botox, por exemplo? Se ele tiver medicado, pode? Ele pode? Ele pode. Se ele está medicado, se ele está medicado, ele pode se está controlado, o botox, pode fazer um preenchimento. Até o diabético, se está controlado, está tomando problema. medicação. Carla, tu segura a Cintia agora, porque eu vou contar um caos. Ela vai ter um chilique. Lá vem. Ela vai ter um chilique agora. Lá vem. Não é o caso que nós temos uma Miss. Uma Miss Pelotas. Não, nada como ter uma Miss Pelotas. No podcast essa. Nós temos uma celebridade. Faz quase 30 anos. Miss Pelotas não é pra qualquer um. Não é pra É que nós descobrimos isso ontem. Não, nós temos que contar pro mundo. Ai, guria. Segura ela. Conta o teu caso. Sempre tive a pressão baixa. Diagnóstico de pressão baixa, doutora. Doença. Pressão Uhum. baixa. E sempre diziam o quê? Coloca uma pedrinha de sal grosso debaixo da língua. Ai, Jesus. Dica de ouro. Pega um potinho do tic-tac e coloca pedrinhas de sal grosso e carrega na bolsa. Não façam isso. Nunca mais vai acontecer contigo. Vocês que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo no podcast, não carreguem sal grosso na caixinha do tic-tac, porque o sal faz mal, ele faz pico hipertensivo. Então, se tu tiver hipotenso, tem que tomar água, te alimentar. Mas não tem que ficar chupando balinha de sal, não. E daí hoje essa rica criatura coloca sal na comida, na salada, inclusive. E daí a culpa é de quem? Claro, ela foi criada. Ela criou as papilas pra gostar de... Pessoal, pressão baixa, carrega sal junto. Pra que eu vou carregar? É só botar na salada todo dia. Daí eu não passo mais mal. É bem perigoso, até na academia a gente ouve muito falar. A pessoa faz um exercício mais extenuante, passa mal, é pressão baixa, hoje tá quente, bota um salzinho. Tu não sabe, tu não pode fazer esse diagnóstico só pelo físico ali. Tome um volume grande de água, verifica a pressão, para aí sim tomar alguma atitude. Então vamos lá, uma dica de ouro que a gente pode trazer aqui. Então assim, Cíntia, a pessoa se sentiu mal, a gente presume que ela esteja com a pressão baixa. O que a gente pode fazer para auxiliar ela neste momento? Por exemplo, tá na academia, passou mal. O que a gente pode fazer? Bom,
Resumindo, né? Eu sugiro que na academia, ou pelo menos eu penso, né, que na academia exista algum esfigmomanômetro pra gente Um aparelho poder de pressão. Isso. Então o paciente tá tonto, tá se sentindo mal, o paciente, né? A pessoa tá se sentindo mal, então deita, porque a gente pode melhorar o retorno venoso do sangue para a cabeça, mas a gente não tem esse diagnóstico de hipotensão. A gente pode estar tendo ali uma hipoglicemia, a gente pode estar tendo uma arritmia cardíaca, tá? O paciente pode ter insuficiência cardíaca, está fazendo um edema agudo de pulmão, a gente nunca sabe o que pode estar acontecendo no mal-estar, tá? Eu tenho uma historinha para te contar, eu sempre tenho uma historinha para te contar. Tá, uma vez eu estava fazendo um exame de teste ergométrico lá no início da minha carreira, que já faz muitos anos que eu não faço esse exame. E um paciente correu, fez o teste dele todo na esteira e quando ele parou para descansar, sentou na cadeira, em 30 segundos a frequência cardíaca dele foi a 0. Então, assim, uma incompetência do seu próprio marca-passo, tá? Foi capaz de, no momento da recuperação do esforço, que é quando tu para de fazer a tua atividade física, ali, a tua força, a frequência dele caiu a 0. Então ele fez uma mini parada cardíaca de alguns segundos, ele foi massageado e voltou. Então esse paciente precisava do marca-passo. Então olha só quanta coisa a gente pode enxergar, né, tentando fazer esse diagnóstico. Então eu acho que a gente não tem que comer sal, nem comer bala, a gente tem que procurar atendimento, medir a pressão, deita, faz um repouso. Isso. E eu acho que tem que procurar um médico. Essa lenda do sal, eu acho que é a mesma de botar açúcar na água, a pessoa nervosa, então eu não sei qual é a... Deixa eu perguntar uma coisa, que é a pergunta frequente, a gente fala, vamos reduzir, o brasileiro usa 10%, tem que reduzir 10 gramas, ele tem que reduzir em 50% isso, né, e isso é difícil. E aí o paciente conclui, na hora que eu falo com ele, é uma dúvida, eu vou perguntar para vocês, o que vocês acham? Então não vou colocar sal, não colocarei mais sal na comida, eu vou colocar o saleiro na mesa. Tá certo? Tá errado? Não tá errado, tá? Porque às vezes tu tem um controle maior do teu volume de sal, porque é difícil, tipo, a minha família tem 4 pessoas, tá? Se ali, no dia inteiro, a gente poderia usar 20 gramas de sal. Só que é difícil proporcionar isso na mesa. Então, muitas vezes, usar o sal na mesa, de repente, já com as porções pequenininhas ali de 1 grama, fica mais fácil. Eu acredito que o sabor não vai ficar melhor, vai ficar pelo contrário, porque a cocção vai acentuar o sabor e vai ficar mais sensível aquele sódio ali. Às vezes tu tu precisa colocar mais para sentir o mesmo sabor, entendeu? Mas ali tu tem o controle. Muitas vezes para ter o controle é válido levar o saleiro para a mesa, né, um volume adequado e não colocar no preparo. Se tu colocar, por exemplo, feijão cozinhado, tu já coloca o sal. O grão vai absorver o sal, então tu vai precisar colocar menos. Agora, se o grão absorveu a água, já entrou o que tinha que entrar no grão. Se não tiver o sal, tu vai ter que colocar muito mais para ficar um pouco mais saboroso. É um risco de usar mais. De usar mais, mas ao mesmo tempo tu tem o controle. Tu vai usar, eu sei que eu tô usando 1 grama no meu prato, né? Diferente de tu usar 5 na panela. Bom, tá bem. Agora, esse podcast tá pequeno, né? Tá curto para nós 5, porque eu acho que a gente consegue transformar todo o assunto aqui em um podcast de 2 horas facinho. Né? Então, pessoal, nos despedimos aqui desse Pod Saúde de hoje. Hoje falamos um pouco sobre hipertensão, porque realmente é um assunto muito extenso. A gente compreendeu aqui que é uma doença bastante comum. Qualquer pessoa adulta pode vir a desenvolver hipertensão com seus hábitos de vida ou mesmo por herança genética, porque essa é uma doença com uma causa multifatorial. E o importante nessas ações aqui alimentares que a gente conversou nesse pod, realmente são a possibilidade de prevenção dessa doença e até de tratamento para que a gente consiga prevenir as complicações desagradáveis como infarto e AVC, tá certo? Então, ficamos com mais esse pod aí na conta. Agradecemos a presença de quem nos assiste, de quem nos escuta no Spotify e até o nosso próximo pod. Aí, Eu trouxe minha caneca.